Tem alguém feliz com Jesus aí? Amém? Glória a Deus por isso. Louva a Deus por essa oportunidade. Louva a Deus por cada um dos irmãos aqui presente. O Senhor já tem falado conosco neste culto. O Senhor já tem falado a cada coração. Mas eu creio que Ele vai continuar ministrando sobre as nossas vidas. Você que está com a sua Bíblia aí impressa no celular, vamos ler 2 textos em Gênesis. O primeiro no capítulo 1 e o verso 1. Gênesis, capítulo de número 1 e o verso 1. Depois nós vamos lá para Gênesis 21, do 1 ao 3. Amém? Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. E depois Gênesis 21, do 1 ao 3. Os irmãos acharam Gênesis 1? Se não achar, tá difícil. Amém? Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Vamos ler comigo no 3 aqui? 1, 2, 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos lá para Gênesis 21 agora, do versículo 1 ao 3. Louvado seja Deus. Gênesis 21, do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu à luz e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Amém? Pode se assentar, louvando, engrandecendo ao nome do Senhor. Estamos aqui e o Senhor já tem ministrado ao nosso coração. E quem está atento ao que o Senhor tem falado neste culto, quem está ligado, já viu que o Senhor está falando de prioridade. O Senhor está falando que há um lugar aonde Ele deve estar. E é interessante, eu nunca tinha me atentado nisso, e nessa semana eu ouvindo um devocional, e o pregador citou esse versículo 1 de Gênesis. É o primeiro versículo da Bíblia. Algumas versões ele inverte o criou e coloca assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. O que de cara a palavra de Deus quer nos ensinar, e muitas vezes nós não atentamos, é que existe um lugar que Deus deve estar e jamais deve ser tirado. E que lugar é esse, pastor? O lugar dele é no princípio, é no começo de todas as coisas. Antes de tudo, Deus. Primeiro de tudo, Deus. E a pergunta a nós nessa noite é: em que lugar Deus está? Em que posição em nossas vidas o Senhor tem ocupado? É bem verdade que lembramos de Deus quando as coisas apertam, e até o mais ferrenho dos ateus lembra do Senhor, lembra de Deus quando a turbina do avião para, quando a enfermidade bate a porta, quando o problema chega, a dificuldade, quando a hora do impossível chega, nós lembramos de Deus. Mas não é isso que Deus quer nos lembrar nessa noite. Não é isso que Deus quer que a gente entenda. Porque Deus, Ele não é um Deus que quer ser prioridade
apenas quando o problema vem. Deus não é um Deus que quer apenas ser lembrado quando as coisas estão ruins. Deus, ele não é uma saída de emergência. Deus, ele é todo o caminho da nossa vida. Deus não deve ser visto apenas como um remédio na prateleira, que quando a dor vem, que quando aperta o sofrimento, a gente corre lá e pega e diz: é disso que eu preciso. O Senhor, ele é aquele que dá a vida e requer a vida, a nossa vida a Ele. Em que posição Deus está em nossa vida? Deus no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus fez promessas a nós, a muitos de nós, como Ele fez a Abraão e a Sara. Mas chegou a velhice, chegou os dias aonde o fluxo natural da vida dizia a Abraão e a Sara: não tem jeito, vocês não serão pais. A natureza diz isso. Abraão quase 100 anos, Sara com 90, e aí? Não dá, não tem jeito, naturalmente impossível. E na semana passada, no culto passado, o Fernando pregou aqui sobre precipitação, sobre tomar caminhos que aparentemente resolvem o nosso problema, aparentemente dá conta de resolver. E muitas vezes, quando há uma coisa há um milagre, há uma promessa, há uma bênção que parece óbvia que é nossa, e a gente não vê chegar, como a Tiara disse aqui, aquela vaga tinha o meu perfil, era o meu número, mas eu vi encaixado em outro, eu vi abençoando o outro, e humanamente falando, talvez sem Jesus, o homem vai lá e puxa o tapete do outro, vai lá e tenta dar um jeito, e tenta dizer: não, mas meu currículo é melhor, a minha posição é melhor. Isso se chama pegar atalho, isso se chama resolver da maneira humana. Mas isso acontece quando Deus deixou de ser o princípio em nossas vidas. Isso acontece quando Deus deixou de ser prioridade a nós. Ter Deus como prioridade não é separar 2 horas no domingo e vir no ambiente, porque nós bem sabemos que a igreja não é esse prédio, a igreja não é esta placa, a igreja é o corpo espiritual de Jesus. Assim, nós declaramos, e a nossa vida tem que declarar, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo eu já acordo 6 horas da manhã, amém? Alguém acorda 6 horas no domingo? 6 horas da manhã eu já acordo dizendo: hoje tem culto, eu vou adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu não vejo a hora de chegar no culto. Esse momento reflete toda uma vida, toda uma semana, toda uma vida de prioridade a Deus. Mas quando não deixamos e trocamos Deus por nossos interesses, por nossas necessidades, e só lembramos dele quando está chegando a hora do culto, nós temos a tendência de tomar atalhos em nossa vida. E quando pegamos atalho, 99,9% de chance de dar problema, de dar errado. Onde está Deus em nossa vida? Onde está Deus? Qual é a prioridade de Deus em nossas vidas? É só quando aperta as coisas? É só quando está doendo? É só quando dá a hora do culto? Onde está Deus em nossa vida? O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos lembrar que Ele é princípio,
Lá no capítulo 10, no versículo 37 de Mateus, a palavra vai dizer, Jesus dizendo: aquele que amar ao seu pai ou a sua mãe, aquele que amar aos seus filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Há um lugar que Deus tem que ficar, há um lugar onde o Senhor deve estar e jamais deve sair. Ainda que a circunstância te aperte e faça você olhar para outro lado, para outra circunstância, para outra situação, não ceda ao desejo de tirar Deus do lugar dele. Não ceda às propostas que querem te fazer tirar Deus do lugar que ele deve estar. Há propostas, e a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim é o final de morte. Há caminhos que dizem: tira Deus daí, Deus fez uma promessa, mas você é velho, Abraão. Tira Deus daí, Deus te fez uma promessa, mas a sua mulher é velha, Abraão. Tira Deus daí. E por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, nós somos tentados a tirar Deus do lugar dele. Diz a palavra que Abraão era amigo de Deus. Deus diz assim: ocultarei alguma coisa do meu amigo Abraão? Ó o homem, assim com Deus, mas em determinado momento, na sua velhice, na sua fraqueza, ele diz: Deus, dá uma licencinha, você vai ficar em segundo, mas deixa eu resolver isso aqui rapidinho, deixa eu resolver, minha mulher está velha, e ela veio com a proposta. Não fui eu que propus, Senhor, foi Sara que chegou, eu não estarei pecando porque foi ela. Agar, serva de Sara, é oferecida a Abraão por Sara. Sara diz: Abraão, eu já estou velha, você também, pega aqui a minha serva, se deite com ela, resolva o problema. E a gente vê o homem de Deus nem questionar a mulher. Há situações que a gente está tão ansioso para resolver, que a gente se apega à primeira proposta. A situação que a gente deseja tanto, não aguenta mais a pressão, não aguenta mais o choro, não aguenta mais o sofrimento, que a primeira proposta que vem a nós já logo agarramos. A gente não vê Abraão questionando, a gente não vê Abraão repreendendo a sua mulher Sara, a gente vê Abraão abraçando, a gente vê Abraão cumprindo o desejo da sua mulher, mas não o desejo e o que o Senhor tinha para ele. O que nós devemos aprender nessa noite é que muitas vezes aqueles que estão do nosso lado, aqueles que dizem que nos amam e realmente nos amam, estão fazendo a gente tirar Deus do lugar dele, da nossa vida. Muitas vezes quem está do nosso lado, quem abraça, quem nos ama, quem diz eu estou contigo, está realmente, mas vem com promessas que parecem ser direitas, vem com promessas que parecem não ter problema, vem com promessas que estão bem arrumadas, que estão bem cercadas, que estão florescendo, que são bonitas, que são atraentes, e dizem: está aqui, resolva. Mas o que eles estão dizendo na verdade não é resolva, o que estão dizendo na verdade não é estou preocupado com você, vamos dar um jeito, vamos, eu vou te abençoar. Não, o que eles estão dizendo nas entrelinhas ou ocultamente é: tira Deus da prioridade, tira Deus do princípio, tira Deus da primícia e coloca a sua mão no lugar. E a gente não vê Deus repreendendo Abraão, e a gente não vê Deus mandando o anjo, mandando Abraão parar. Sabe por quê?
porque Deus respeita nosso direito de escolha, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Mas Ele não pode intervir na consequência que virá. Eu quero te fazer agora imaginar Abraão contando as duas histórias dos dois filhos dele. Histórias reais. Aqui não é história fictícia, não. Imagine Abraão, depois que os dois nasceu, contando como foi que veio ao mundo seus filhos. Qual que é o mais velho, Abraão? Alguém pergunta, e Abraão diz: é Ismael. E como que foi? Conta a história dele. Abraão talvez ficava constrangido, Abraão talvez ficava vermelho, e disse: olha, eu tinha uma promessa de Deus, mas eu acabei me precipitando. Minha mulher ofereceu a serva dele, e é bom saber aqui, meus irmãos, só um adendo, que naquele tempo era permitido, e ela pegou a serva, e eu me deitei com ela, e eu tive meu filho Ismael. Mas isso me gerou uma confusão, isso me gerou algo que, nossa, se eu pudesse voltar atrás. Entenda uma coisa, com Ismael, Abraão podia contar o processo, no sentido, ele podia explicar o processo. Ele disse: eu peguei a serva e me deitei com ela, resolvi o problema. Tudo que o homem põe a mão e tenta resolver, ele pode explicar como foi. Agora imagina Abraão contando como Isaac veio ao mundo. E ele dizia: eu era velho, minha mulher era velha, eu não podia, eu não tinha condição, aleluia, eu não era apto, eu não era o melhor, eu não tinha formação, eu não tinha o melhor emprego, eu não tinha a melhor carreira, eu não tinha a melhor família, eu não podia, mas Deus se lembrou de nós. Muitas vezes a gente quer contar uma história, e você vai escolher nessa noite qual história você quer contar: a história que você foi lá e resolveu, ou a história que Deus interveio no ventre que não gerava e passou a gerar. Qual história você quer contar? História de milagre ou história que a sua mão resolveu? História de Isaac ou história de Ismael? Qual história você quer contar? Só pode contar a história de Isaac quem espera o tempo do Senhor. Só pode contar que recebeu Isaac quem aguarda ao Senhor. Enquanto haver vida, há esperança. Aguarda no Senhor. Mas qual o segredo aí? O segredo é ter Deus em primeiro lugar. Só conta milagre quem deixou Deus em primeiro lugar e não tirou por nada e por ninguém. Por que nós temos trocado Deus? O que nós temos priorizado, meus irmãos? O que nós temos priorizado? E quando eu falo isso, eu não falo de pecados necessariamente, mas distrações. O pior de tudo da nossa geração, é claro que o pecado é terrível, mas as distrações têm matado mais servos. Qual que é o papel do inimigo? O inimigo, ele vai tentar matar, roubar e destruir. Qual que é o papel do inimigo? É te fazer resolver da tua maneira. É fazer você resolver com as tuas mãos, com os teus contatos, com o seu dinheiro.
com a sua maneira. E deixa eu te dizer, se isso acontecer e você puder contar, não foi milagre. Se você puder explicar, não foi milagre. Cada um aqui, se eu perguntar, tem um toque de Deus na vida, que diz assim, lá eu não podia. Aquele dia foi a mão de Deus. Aquela situação só pode ter sido o Senhor. Sabe o que você viveu? Milagre. Mas talvez alguém já tenha vivido essa experiência de ter colocado a mão aonde não era tempo em algo, em ter entrado em um lugar ou aceitado uma proposta que não era tempo. Tirou Deus do princípio, tirou Deus da primícia e colocou outra coisa no lugar. E nessa noite o Senhor vem a nos dizer, e o Senhor vem nos alertar nessa noite: milagre é para quem espera, milagre é para quem suporta, milagre é para quem vai até o fim. Quem herdará a coroa da vida? Quem perseverar até o fim. É isso que a palavra diz. Quem parar na metade do caminho não vai alcançar. Quem andar só uma parte do caminho não vai alcançar. Quem só aceitou e parou e desistiu e tomou outro rumo não vai alcançar. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que vencer será dada a coroa da vida. O que você quer viver? Qual história você quer contar? A história de Ismael ou a história de Isaac? Qual história você quer contar? O Senhor te pergunta hoje. E se a resposta for, eu quero contar a resposta de o milagre de Isaac, eu quero contar esse milagre. O Senhor diz: e por que está chamando Agar? E por que está ouvindo Sara? Se é você que é meu amigo Abraão e eu falo contigo? Tem fases que nós passamos como Abraão e diz: é minha mulher, só pode ser de Deus. É meu melhor amigo, só pode ser de Deus. É meu noivo, é minha noiva, é meu patrão, é meu pai, é minha mãe, só pode ser de Deus. Mas nessa noite talvez você esteja enfrentando uma situação em sua vida, aonde esse que você mais ama, essa que você mais ama, está agarrado com Sara e está oferecendo a você, está dizendo: resolva, está dizendo: peça licença para Deus, tira ele da primícia, tira ele do lugar dele, tira do lugar que ele nunca deve sair, só um pouquinho, é só um momento. A gente resolve e depois ele volta, a gente resolve e depois ele vai de novo. Tem gente querendo ensinar Deus a trabalhar, tem gente querendo agir da maneira que quer, do jeito que quer, e depois finge que nada aconteceu, toca o barco, vamos embora. Mas as marcas ficam, as marcas ficam. Diz a Bíblia no capítulo de número 3 de Gênesis também, capítulo 4, desculpa. 2 irmãos, Caim e Abel. E diz a palavra que Abel entendeu o lugar que Deus deveria estar, que era no princípio de tudo. E ele pega
das primícias, do primeiro, porque para Deus não é o que resta. Tem gente dando o que resta do tempo, tem dando o que resta da vida, tem gente dando o que resta do talento, tem gente dando o que resta da finança, tem dando... Não, Deus não precisa de restos. Deus não precisa de sobras. Deus não precisa. É duro isso, mas deixa eu dizer uma coisa: nem de nós Deus precisa. Quem precisa dele somos nós. Deixa eu perguntar uma coisa. É dura essa mensagem, mas é ela que nos alerta. Deus, sem um de nós, vai deixar de ser Deus? Deus, nossa, não, se eu não pregar, se eu não louvar, Deus sem o Felipe, ele deixa de ser Deus? Ele continua sendo Deus. E o Felipe sem Deus? E o Felipe sem Deus? E o Felipe sem Deus? Nada. Mas se a forma dele me amar foi dando a vida por mim, por que eu não vou dar a vida por ele? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Mas aí a gente entrou, isso é o mundo evangélico de hoje, crente, numa competição. E a gente está disputando mais com o palco, com o microfone, com a aparência, com o status, com os seguidores. E aí a gente começa a dar. E existe, pasmem os irmãos, existem pessoas que Deus levantou um pouquinho, e ele já não chega para cultuar as 2 horas. Ele chega, qual que é a minha hora de pregar? Você vai entrar 8h30 e vai pregar. Ele chega 8h30, não participa do culto. Não, que hora que eu vou louvar? Não, é no começo do culto. Então eu louvo e eu vou embora. Não entende que Deus não precisa de nós. Não entende que Deus não precisa do que sobra. Deus é Deus de primícia. Deus é Deus de começo. Deus é Deus do melhor. Isso é tão sério que Deus poderia separar um anjo para vir à terra e morrer por nós. Isso é tão sério que Deus poderia criar um outro ser humano. Deus poderia dizer: não, Maria não é a primogênita, vai Maria mesmo. Pedro não é, vai Pedro mesmo. Mas diz João 3,16 que o amor dele era tão grande e que o princípio dele é de entregar o melhor, e ele requer isso, que ele diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que ele tinha de melhor, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, Deus entregou Jesus por mim e por você, e a gente está querendo entregar essa vidinha para Ele, e a gente está querendo entregar 2 horinhas para Ele, e a gente está querendo entregar farelo. Deus não precisa. Deus é Deus de primícia. Se o amor a qualquer coisa dessa terra está maior do que o amor a Deus, nós não entendemos o que é o Evangelho. Nós não entendemos o que é servir a Deus. E diz a palavra que Abel traz da primícia. Ele criava animais, e ele entendeu: Deus é Deus de primícia. Deus é Deus que no princípio, Deus é Deus de princípio, Deus é Deus de primícia. Sabe o que é primícia? Sabe o que é primícia? Primícia é aquilo que você observa que está na tua mão, e você diz assim: isso é o mais brilhante, é para o Senhor. Isso aqui não tem machucado, isso é para o Senhor.
Sabe o que é primícia? É o tempo. Qual é o tempo? Qual é o primeiro horário? A quem você dedica o primeiro minuto da sua vida? Não vou nem falar da primeira hora. A quem nós dedicamos o primeiro minuto da nossa vida? E eu posso dizer com certeza, e eu me incluo, dedicamos ao celular. O primeiro minuto de vida está suja, remela ainda. Onde está? Quando o fôlego de vida quem deu não foi o celular, foi Deus. E a gente devia dizer: obrigado, Jesus, mais um dia eu acordei e eu quero viver ele para a honra e para a glória do teu nome. Louve ao Senhor. Diz a palavra: honre ao Senhor. Honre ao Senhor. O que é honrar? E é tão difícil a mente do ser humano, porque o princípio de honra, ele deveria ser tão óbvio. Quando Deus vai falar de honra, Ele vai falar de honrar Ele e aos nossos pais. E alguém pensa assim: honrar pai e mãe devia ser algo lógico, natural. Mas Deus sabe que nós temos uma dificuldade tremenda, que Ele teve que fazer uma promessa para você e eu honrarmos os nossos pais. Ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra. Deus sabe a nossa mente, que Ele diz assim: se não fizer promessa, esses abençoados não honram. Se não fizer promessa, por livre e espontânea vontade, esses abençoados não honram, não dá vida. O que é honrar? Honrar é priorizar. Honrar é zelar. Honrar é cuidar. O que é honrar? Honrar é priorizar. E a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, e os seus dias na terra serão acrescentados. Mas a Bíblia diz: honra o Senhor teu Deus. Honra o Senhor teu Deus. Honra o Senhor teu Deus. A quem temos priorizado, meus irmãos? O culto de hoje é para que a gente entenda, e talvez muitos de nós estamos buscando respostas de Deus em oração, para milagres, para maravilhas. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nessa busca, nessa oração, muitos convites, muitas oportunidades aparecerão no teu caminho, se não é que já apareceram. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não tire Deus do lugar que Ele deve estar. A palavra do Senhor diz assim: buscai, em que lugar? Buscai primeiro. O quê? A porta de emprego? A saúde? A prosperidade? O milagre? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. O que é essas coisas? O contexto desse versículo está falando ali de provisão quanto ao vestimento e provisão quanto à alimentação, suprimento. Jesus está falando assim: descansa o seu coração. Se você buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: não tire Deus do lugar que Ele deve estar.
Não pare de buscar a Deus como você tem buscado. Não pare de priorizar a Deus como você tem priorizado. Talvez alguém disse a você assim: é loucura, para com isso. Alguém disse assim: não vale a pena não você continuar indo, não vale a pena você ficar se apegando não, porque eles olham no natural, eles olham para a nossa vida e dizem assim: não está surgindo efeito não. Mas nós sabemos no nosso interior, porque o Espírito confirma em nossos corações, no tempo certo vai chegar. No tempo de Deus, não tire o nosso Deus do lugar que Ele deve estar. A mensagem de hoje é: qual história você quer contar? A de Ismael ou a de Isaac? Qual história você quer contar? Em cada uma das nossas histórias, principalmente antes de Jesus, há pontos que nós gostaríamos de apagar. Tem alguém aqui que gostaria de apagar alguma parte da história? Tem ou não? Eu queria alguma parte. Tem? Algum ato, alguma situação, alguma fase que você disse: ali. Mas não tem jeito, faz parte da nossa história. Mas não tem jeito, faz parte do nosso aprendizado. Mas não tem jeito, Ismaelzão está com a gente agora. Você vai ter que dar uma direção a ele. Diz a palavra que Abraão chama Ismael depois de crescido, sobre a direção de Deus, e diz: abençoa ele também. Ele será homem de luta, será homem de guerra, mas abençoa ele também, porque o menino não tem culpa de nada. Qual história você quer contar? Talvez você chegou aqui só naquele fiapinho da corda, sabe? A corda quase rompendo. Mas nessa noite o Senhor é que te fortalece. Nessa noite o Senhor é que te renova. Suporta, suporta, suporta. Suporta as mentiras, suporta as adversidades, suporta as dores, porque o Senhor é contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa a circunstância, não importa a aparência, não importa o que você tem na sua mão, porque se você fizer com o que tem na sua mão, vai ser mérito seu. Por isso Deus espera, por isso Deus aguarda. E quando você diz assim: Senhor, eu não posso, mas Tu podes, o milagre acontece na tua vida. Eu não posso, mas o Senhor pode. Oh Espírito de Deus, aleluia. O Espírito Santo está falando em corações aqui nessa noite. Seja sensível à voz dEle. O Espírito Santo quer tratar com as nossas vidas. O Espírito Santo quer tratar em nossos corações. Onde está o Senhor? Onde está o Senhor em nossa vida? Onde está Deus? O que está ocupando a prioridade das nossas vidas? O que está ocupando? Deus é muito mais que 2 horas de culto. Deus é muito mais. Deus é muito mais. O amor a Deus deve ser maior que o amor aos nossos filhos. O amor a Deus deve ser maior do que aos nossos cônjuges. O amor a Deus deve ser maior do que as riquezas, do qualquer outra coisa deste mundo. E se esta palavra te entristecer, nós devemos rever. Se essa palavra nos fazer entristecer como o jovem rico, aonde para nenhuma outra pessoa Jesus ou Deus, Ele ofereceu um tesouro no céu. A palavra diz de coroa, a palavra diz de salvação, mas para o jovem rico, Jesus diz assim: vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. E diz a palavra que ele sai entristecido, porque era riquíssimo. Louvado seja Deus.
Mas ele chegou com toda a pompa, ele chegou com o peito estufado, ele chegou com o passaporte na mão, dizendo para Jesus: carimba, 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 que desde a minha mocidade eu tenho observado os mandamentos. Carimba, Jesus! Jesus disse: está faltando uma coisa. Você acha que me prioriza, você acha que serve a Deus, você acha, falta uma coisa. Jesus não estava sendo brasileiro, colocando burocracia, não. Jesus estava querendo o essencial. Talvez se tivesse qualquer outra coisa, Jesus fala: não, pode vir. Mas o essencial não dá. Não dá para dizer que é seguidor de Jesus sem o essencial, que é a prioridade. Que é a prioridade. Você estaria disposto a morrer em favor do Evangelho? Hoje, perseguição chegou, o anticristo está aí. Separa os cristãos, separa. Sou. Separa ali, põe no paredão, ó. Ajoelha aí, todos os crentes. Você seguia ele, né? Não, eu não. Tá me confundindo. Você seguia ele, né? Não, eu não. Você seguia ele, né? Não. Seguia sim, a tua fala te denuncia. E o galo cantou. Olha o galo cantando hoje aí. Qualquer que amar pai e mãe, filho ou filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe por quê? Quem ama diz não. Quem ama diz: a palavra de Deus foi outra. Quem ama diz: eu estou aguardando uma promessa. Quem ama diz: não é o tempo de Deus. Quem ama diz: Ele falou que eu terei filho, e o filho vai ser de Sara, não vai ser de Agar, não. Aleluia, aleluia. Quem ama diz não. Quem ama vê Deus no lugar dele. E a palavra diz que ele está assentado num alto e sublime trono. Se ele está assentado no alto e sublime trono, ele é um rei. Diga comigo, rei. Não servo. Se ele está assentado num alto e sublime trono, quem se curva somos nós. Eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a minha. E aí a gente ora de manhã: venha ao teu reino. E vive como plebeu o resto do dia, sem rei. Diz no domingo à noite: venha ao teu reino. Chega da segunda e diz: não tenho, sou da linhagem real, não. Eu citei aqui há poucos dias o príncipe inglês lá. É o Harry, o mais novo? É, né? Ele abriu mão. Ele assinou um documento dizendo assim: não quero mais fazer parte. Sabe por quê? Porque tem implicações fazer parte do reino. Sabe por quê?
Quem faz parte do reino tem que ter postura. Sabe por quê? Quem faz parte do reino tem que fazer o nome valer a pena. Ele diz: não, é demais para mim. Dá a caneta aí. Estou te ensinando aqui. Mas quando ele abre mão do reino, ele está abrindo mão de todas as benécias que o reino o traz. Quando ele diz: não quero mais minha voz sobre a liderança da minha vida, ele está abrindo mão dos benefícios que traz. Onde está Deus em nossa vida? Vamos orar? Se coloque em pé. Louvado seja o teu nome, Jesus. Que história você quer contar? A de Ismael ou a de Isaac? Deixa eu te dizer, deixa eu avisar como Deus... Lembra quando o povo pediu para Deus um rei? Israel não tinha rei, Deus era o rei. Israel tinha juiz, e o último juiz de Israel foi Samuel. E aí o povo chegou para Samuel: Samuel, você está velho, seus filhos estão desviados. Não dá, Samuel, não dá. Vamos proclamar um rei aqui? Samuel falou: que povo abençoado. Deus, estão querendo um rei aqui. Deus vira para Samuel e diz: Samuel, fica tranquilo, descansa o seu coração. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Samuel descansa e Deus diz assim: Samuel, mas deixa claro para eles que o rei que eles colocarem no posto vai tomar os bens deles, vai pegar os filhos dele como soldados, vai pegar a terra deles. Deixa claro. Sabe por quê? Porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus joga limpo. E nessa noite ele está dizendo: está me tirando? Deus, eu não obrigo a deixar na prioridade do teu tempo, do teu talento, da tua finança, da tua vida. Eu não obrigo ninguém. Mas você vai ter que contar a história de Ismael, tá? E não vai poder ficar vermelho. E alguém começa no assunto, a gente diz: deixa para lá essa história, não vem ao caso. Mas lá no fundo a gente se conhece. Espera o tempo de Isaac chegar. Espera o tempo de Isaac chegar na tua vida. Isaac está chegando. Isaac está chegando. Talvez você está ouvindo esta palavra aqui e você não consegue nem crer como Sara. Diz a palavra que quando chegou os anjos dizendo: ei mulher, daqui 1 ano você vai conceber. A Bíblia diz que Sara deu risada, porque ela mesma olhava, louvado seja o nome do Senhor, ela mesma olhava para a condição dela, ela mesma olhava para dentro dela e dizia: que jeito que nasce Isaac aqui? Que jeito que nasce Isaac aqui? Talvez você chegou até aqui hoje, está ouvindo essa mensagem, você está dizendo: que jeito que nasce Isaac? Que jeito que nasce Isaac naquela casa? Que jeito que nasce Isaac naquela família? Que jeito que nasce Isaac naquela conta bancária? Que jeito que nasce Isaac naquela igreja? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus não precisa nem que a gente creia. Deus não precisa nem que eu e você creia. Ele só precisa que a gente não se precipite. Ele só precisa que a gente não se precipite.
Aguarda o tempo de Deus, aguarda no teu coração. Chega de colocar coisas no lugar de Deus, chega de trocar o Senhor por qualquer coisa, por qualquer miséria, por qualquer sujeira. Chega! Ele é Deus de princípio, Ele é Deus de começo. Aqueles que priorizarem ao Senhor viverão milagres, contarão a história de Isaac. Oh Jesus, aqui está a tua igreja, aqui estamos, Pai, e queremos ser sinceros contigo, Pai. Não está dando para crer não, Jesus. Não está dando para crer não, Jesus. Nós estamos como aquele pai, Deus, com o filho miseravelmente endemoniado, que diz a Ti: nos ajuda na nossa pequena fé, nos ajuda na nossa pequena força. Eu creio, mas está difícil, Jesus. A circunstância grita, o problema grita, o que estamos vivendo remete à nossa condição. Mas nessa noite, Pai, nós não tomaremos Agar como mulher das nossas vidas. Nós não tomaremos Agar como solução do nosso problema. Nós aguardaremos Isaac ser gerado, porque não há impossível para o nosso Deus. Aqui está, Senhor, esse teu filho, aqui está essa tua filha, Deus, que entrou aqui nesta noite, Deus, sem esperança. Entrou aqui nessa noite, Jesus, te questionando sobre algumas situações que só ela e o Senhor sabem, que só ela e o Senhor conhecem. Que talvez, Jesus, ao tomar banho, aonde ninguém mais está vendo, ela coloca diante de Ti. Ela coloca, Senhor, aos Teus pés esse sonho, esse projeto, e diz que bom seria, e diz como seria maravilhoso. E talvez chegou Sara, Jesus, esta semana, levando Agar a ela, mas o Senhor que a conhece, trouxe aqui nesta noite. O Senhor que a conhece, trouxe ela aqui dizendo: ei, manda Agar embora, aguarda que Isaac está chegando. Aleluia. Manda Agar embora hoje. Manda Agar embora hoje. Manda Agar embora hoje. Isaac está sendo gerado. Isaac está sendo gerado. Isaac está sendo gerado. Aleluia. Você não vai precisar declarar. Você não vai precisar fazer 7 semanas de campanha. Você não vai precisar subir monte. Não. É uma palavra do nosso Deus. E Isaac é gerado. Ei, mas Ele quer fazer de uma maneira que você não consiga explicar. Mas Ele quer fazer de uma maneira que você não possa dizer: eu pus a mão e aconteceu. Ele quer fazer de uma maneira que você não poderá dizer: foi meus contatos, fui eu, ai se eu não levanto, ai se eu não faço, ai se eu não. É Agar. Mas nessa noite Ele entra com providência, toca no ventre de Sara em favor de Abraão e faz ele pai de multidões. Ei, sabe como você vai sair daqui hoje? Você vai sair com um coração fervoroso como Abraão tinha. Sabe o que Deus fez na promessa? Ele falou assim: Abraão, eu te darei filhos. Olha para as estrelas no céu.
Olha, tá vendo as estrelas? Vai ser a quantidade de filho que você vai ter. Ei, Abraão, olha para a terra, olha aí para a terra aí. Você pode contar os grãos de areia? Não posso, Senhor. Assim vai ser os seus filhos. Sabe o que Deus estava fazendo com Abraão? Abraão, nem de dia, nem de noite você vai esquecer a promessa que eu fiz para você. Você vai sair de noite, as estrelas vão estar lá, você vai lembrar o que eu falei para você. Você vai sair de dia, a areia vai estar no chão, você vai lembrar. Você vai sair daqui assim nessa noite, com o coração fervendo, aguardando a promessa de Deus. Ei, conte a história de Isaac. Deixa a história de Ismael para quem não prioriza a Deus. Amém? Só quem recebe esta palavra aplauda ao Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, Jesus, te agradecemos por esta palavra, que ela gere em nós um sentimento novo, um ânimo de esperança, aguardando a tua promessa, em nome de Jesus. Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos.